Vamos agradecer a Deus, pedindo a Jesus o amparo, a proteção, o alento, que envolva os nossos corações, envolvendo todos aqueles que conhecemos e sabemos que estão passando por dificuldade nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa envolver a todos, contando sempre com o apoio e a colaboração dos nossos anjos da guarda, os protetores, os amigos espirituais das nossas casas espíritas, que todos, nessa comunhão de estudos, de intenção, de pensamento, que possamos, Senhor, com as lições, com as inspirações, que possamos implantar o Evangelho e os ensinamentos da espiritualidade amiga na nossa vida prática. Envolva-nos sempre no reto proceder, no caminhar tranquilo, que tenhamos sempre a paz e a perseverança de aplicarmos todos os ensinamentos no bem. Que assim seja. Eu vou colocar aqui para compartilhar, porque talvez pode ter gente aí que está sem o livro. Qualquer coisa pode ir falando aí. Nós estamos aqui no capítulo 1, né? Caracteres da Revelação Espírita, é a sexto estudo, né, desse primeiro capítulo, e aqui nós chegamos no item 30, não é? Consegue enxergar aí? Tá bom aí? Dá para ver? O Espiritismo, cujo ponto de partida está nas próprias palavras do Cristo, como Cristo partiu das de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos cercam e povoa o espaço, e assim dá forma precisa à crença, dá-lhe corpo, consistência, realidade ao modo de pensar. Define os laços que unem a alma e o corpo, retirando o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Então, o Espiritismo aqui, o ponto de partida nas palavras do Cristo, partiu de Moisés, porque Jesus veio falar, eu não vim destruir a lei, né? Eu vim dar-lhe cumprimento, né? Ele veio cumprir a lei. O Espiritismo, da mesma maneira, não veio destruir a lei, né? Ele não veio destruir o passado, ele veio restabelecer, como a gente viu aqui na semana passada. Um Crispim está entrando aqui. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo tirar o negócio da frente aqui. Espera aí. Aí. Que na hora de aprovar aqui para entrar, ele... Então, como a gente estava falando, né? Boa noite, Crispim. Qualquer coisa vocês vão comentando também, né? Então, o Espiritismo, ele não veio destruir a lei, né? Que lei? O Antigo Testamento, na figura de Moisés, o Novo Testamento, na figura do Cristo, né? Mas ele é uma consequência direta dessa doutrina, né? Então, Jesus, como nós vimos no item 29, no 28 e no 27, ele veio propor todo
uma nova postura, um novo embasamento de um Deus justo, de um Deus amoroso, né? Como nós vimos lá. E o Espiritismo vem fazer o quê? Vem reestabelecer, né? Vem refazer o que estava desfeito, vem restabelecer o que foi separado, no sentido da união dos princípios que Jesus veio nos orientar. Então, o Espiritismo é uma consequência de tudo isso. Ele tem uma linha, né, de aprendizado, uma linha de desenvolvimento que nós não podemos desprezar para bem compreender todo o processo evolutivo. Então, pelo Espiritismo, o homem sabe agora de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar por meio de uma série de existências sucessivas até alcançar o grau de perfeição que lhe permite se aproximar de Deus. Então, só nesses dois parágrafos aqui, o que nós vamos perceber? Né? Que o Espiritismo, ele quem sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então, se nós lembrarmos lá na introdução, né, antes desse capítulo, Kardec pede para que a gente se atente bem aos caracteres, que é o que nós estamos estudando, que é as características do Espiritismo, e que nós possamos, dentro dessas características, fazer qualquer suposições, conjecturas, linhas de raciocínio, de lógica, sem perder, sem resvalar esses princípios. Então, que princípio que a gente tira desse primeiro parágrafo? Né? Que se nós estamos sofrendo temporariamente, por algum motivo, né, nós temos que ver a justiça de Deus, não como uma punição, mas sempre com uma evolução de existências sucessivas para o nosso aperfeiçoamento. O que dá subsídio para o que eu estou falando? O segundo parágrafo. Sabe que a alma progride sem cessar. Se a alma progride sem cessar, não existe queda, né? Nós reencarnarmos por queda, né, como outras propostas filosóficas ou religiosas, para o Espiritismo isso não existe. Por quê? Porque a alma progride sem cessar, por meio de uma série de existências sucessivas. Então, nós vamos precisar existir aqui na matéria, né, passar pelo processo da reencarnação para proporcionar o progresso incessante do nosso espírito até quando? Até alcançar o grau de perfeição que lhe permite se aproximar a Deus. Quando a gente chegar nesse ponto, a reencarnação como uma necessidade de aprendizado, de desenvolvimento, de evolução, não vai se fazer mais necessária. Vai poder reencarnar? Vai. Jesus veio e reencarnou. Ele precisaria reencarnar na Terra? Não. Né? Ele não teria necessidade de aprendizado, mas ele veio em missão. Então, aí você pode passar por uma experiência de carne de novo, né? Reencarnando, mas aí não com um propósito de aprendizado, mas com um propósito mesmo de missão, de ajuda, né? a todos. A Márcia entrou aqui. Eu vou diminuir um pouquinho para ver se eu consigo enxergar todo mundo. Vamos ver. Tudo bem? Boa noite, Márcia. Boa noite, desculpa o atraso. Não, fica à vontade. Ó, nós estamos no primeiro item aqui, que é o item 30, tá? Qualquer coisa, vamos comentando junto. Kardec está colocando no item 30 a continuidade do Espiritismo através de Moisés e das mensagens do Cristo, e a gente estava nesse item aqui que o homem, ele sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então, um dos caracteres
que nós temos que entender enquanto proposta do Espiritismo é que se porventura alguma coisa estiver acontecendo conosco ou com quem a gente está ao derredor, que nós enxergamos sofrimentos físicos ou morais, isso é temporário, mas isso não é uma punição e nem um castigo de Deus. Por quê? Porque nós temos que enxergar a justiça de Deus em toda parte. Então, isso já é um dos caracteres. O outro que a gente estava conversando, Márcia, é que a alma sempre progride sem cessar. Se a alma progride sem cessar, não existe a possibilidade de queda, né? De nós estarmos reencarnando nem por castigo e nem por queda. Arthur, então, deixa eu fazer uma pergunta. Já chego já perguntando. Não, aqui nós estamos estudando, não estamos tentando entender. Quando você fala que esse sofrimento ele é temporário, tem da parte espiritual, né? Porque tem pessoas que vivem a vida inteira em sofrimento, né? Por um motivo, por um fato, enfim. E ela fica, né, vivendo aquele sofrimento. Então, aí, nesse caso, é da parte espiritual. Nem da parte espiritual, não seria? Não, aí, Márcia, assim, ó, é legal, vamos conversando, e eu vou tentando também, nós estamos batendo papo aqui para entender o texto. Então, o que Kardec está falando? Porque o sofrimento é nosso, né? Então, vamos lá. Ó, esse primeiro capítulo, na minha opinião, é talvez um dos capítulos mais importantes dentro da doutrina de Kardec inteira. Porque o que ele vai colocar? Lembrando que a Revista Espírita é publicada em 1868 e Kardec vai falecer ali em abril, se eu não me engano, em abril de 69. Então, ele está ali no final, ele está concluindo a obra. Ele publica esses 62 caracteres que nós estamos estudando em 4 lugares diferentes. 2 vezes na Revista Espírita, um num periódico e depois agora na Gênesis. Então, o que ele está falando aqui no item 30? Qual que é a característica? Qual que é a base da proposta, da filosofia, né, da ciência e da moral, né? Às vezes as pessoas querem traduzir como religião, mas a proposta é de moral aqui, né? Filosofia, ciência e religião. Ele vai falar aqui que o Espiritismo, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então, se nós entendermos o que a espiritualidade está falando, o que Kardec está colocando, Márcio, por mais que nós possamos estar sofrendo fisicamente, né? Então, por exemplo, não tenho um braço, não tenho um olho, estou com câncer, qualquer problema físico, né? Ou um sofrimento espiritual, que é o que você está colocando, que aí são os tormentos da alma, né? São às vezes as neuroses, então assim, a depressão, a ansiedade, aquela coisa assim, a angústia, esses atributos da alma, né? Que está ligado à imaginação, vontade e razão, não é? Esses atributos da alma, ela traz sofrimentos espirituais da alma. Físico, nós podemos passar por vicissitudes e sofrimentos físicos? Podemos. O envelhecer é uma vicissitude, né? Ele faz um sofrimento, ele traz limitação. Então, eu estou mexendo o braço e eu tenho uma liberdade restrita. A liberdade no sentido, olha, eu quero mexer o braço, então eu mexo. Agora, se eu não tenho o braço, a minha vontade essa liberdade que era restrita, eu já não tenho mais. Então, eu vou ter 2 tipos de sofrimento. Mas o que o Espiritismo está trazendo, Márcia, é que, independente disso, nós temos que enxergar justiça de Deus em tudo. Então, se a gente tem que enxergar a justiça de Deus em tudo, que Deus não faz nada para nos prejudicar, para nos castigar, para escolher ou favorecer você ou prejudicar eu ou vice-versa, na teoria, na concepção de qualquer proposta que nós lermos em qualquer obra,
que resvale esse princípio, ele não é um princípio espírita. Nós vamos perceber no movimento espírita que vão falar de karma, por exemplo. Karma, o que é karma? Você está reencarnado como um castigo. Isso não é uma proposta espírita, porque nós temos que ver por toda parte a justiça de Deus. Então, se eu estou momentaneamente sofrendo fisicamente ou com os atributos da alma, né? Uma coisa mais da psique, né? Do comportamento da alma, isso pode até acontecer, mas não é uma imposição de Deus que deu, olha, você tem que passar pelo castigo, você tem que passar pelo sofrimento. Por que eu estou falando isso? Porque no segundo capítulo, no segundo parágrafo aqui, Márcio, olha, sabe, pelo Espiritismo, sabe que a alma progride sem cessar. Se ela progride sem cessar, nós não podemos conceber o processo de karma. O que é o processo de karma ou de queda? Né? Todas as religiões, mesmo as reencarnacionistas, elas vão falar assim: o homem foi criado perfeito e por um erro, lá no plano espiritual, no Éden, né, tem várias terminologias, Deus ficou chateado conosco e fez com que a gente reencarnasse para pagar. E só sairemos daqui a hora que a gente quitar tudo com Deus, numa visão de realmente nós estarmos aqui com uma imposição de Deus no sentido de queda e de castigo e de karma, com essa visão. Né? Então, se a alma progride sem cessar, como é que eu vou conceber uma teoria dessa? Tá dando para entender, Márcia, aonde nós estamos querendo chegar? Não, sim, perfeito. Agora eu entendi. Então, quando a gente traz conceitos ou do catolicismo, ou do budismo, ou do Islã, ou do, sei lá, qualquer outro tipo, né, da Índia, ou até dos povos antigos, né, da Grécia, do Egito, nós estamos com esse conceito que é mais materialista e onde Deus está vigiando e castigando nós. Se a doutrina proposta pela espiritualidade vem trazer um Deus alinhado com Jesus, que é aquele Deus bondoso, aquele Deus zeloso, aquele Deus indulgente, aquele Deus que só proporciona oportunidades, nós não podemos, se dizemos espírita, aceitar essas propostas que estão generalizadas pelo planeta, uma vez que nós temos que saber que a alma progride sem cessar. Se a alma progride sem cessar, não existe queda. E Kardec que vai ser claro, nós vamos passar isso pela obra e ele vai voltar a esses temas. Por que não tem queda? Nós fomos criados simples e ignorantes. Se nós formos criados simples e ignorantes, nós partimos do processo, né, quando já estamos na fase hominal, né, do ser humano, né? Nós estamos zero de inteligência e zero de desenvolvimento moral. E nós estamos progredindo, não tem jeito de ter queda, não tem jeito de voltar para trás. Eu posso dificultar o meu caminhar. Isso é diferente. É diferente de regredir, né? Então eu posso deliberadamente, com a minha vontade, querer usar 40 anos de droga, por exemplo. Aí essa droga que eu estou usando virou um hábito desregrado, vira um vício, e esse vício vai gerar um câncer na minha garganta, por exemplo. Isso não tem nada a ver com castigo. E também eu não estou regredindo, porque eu usei toda a minha inteligência para enganar minha avó, para pedir dinheiro, para enganar minha mãe, né? Para pegar o carro do meu pai escondido de noite, para ir para Ribeirão Preto, estou dando um exemplo, ir lá comprar droga, aí ficar na noitada inteira, aí eu vou voltar. Olha o tanto que eu preciso ser astuto para enganar todo mundo, para ninguém perceber o que eu estou fazendo, para convencer minha avó do dinheiro que ela tem que dar, sabe esse tipo de coisa? Então, a mentir precisa de inteligência.
Então já denota um progresso. Agora, se nós estamos usando o mal, existe uma consequência na lei. Mas isso você não está regredindo, né? Então, essa é uma visão que nós temos que estar claro. Por quê? Porque por mais escolhas erradas que eu possa fazer, eu não estou deixando de progredir. Porque tudo eu vou aproveitar e aprender para a minha evolução. Eu precisaria passar por isso? Não. O que Jesus fala? O escândalo no mundo é necessário, mas há de quem o pratica. Então, é uma via, é uma opção, mas ela não é um determinismo, não é uma imposição. Olha, nós temos que... Deus está fazendo tudo isso para que a gente passe pelo sofrimento, para que a gente passe pela queda, para que a gente passe pela culpa. Bom, esse tipo de teoria, ele não condiz com o item 30 dos caracteres da doutrina espírita. Então, sabemos que a alma progride sem cessar por meio de uma série de existências sucessivas. Até quando? Até quando alcançar o grau de perfeição que lhe permite se aproximar de Deus. Ele sabe que todas as almas, quem que é eles? Nós. Pelo Espiritismo, nós sabemos que todas as almas, como possuem o mesmo ponto de partida, olha que legal, são criadas iguais. Então, se nós somos criadas iguais, olha o princípio de igualdade. Né? Então, esse é um princípio de igualdade, não é um princípio de uniformidade. Não é todo mundo igualzinho, mas é igual no sentido de oportunidade de criação. Cada um aqui é um diferente. Jesus fala disso, não tem uma folha, né, igual a outra. Pode falar, Ana. No sentido de mesmo ponto de partida, digamos assim. Isso. Né? Porque olha, a partir desse ponto de partida vai se diferenciando, cada um vai fazendo uma escolha. Perfeito. Então, olha lá, são criadas iguais. Então, todo mundo aqui não tem privilégio. Isso aqui é um outro conceito subentendido, Elvia, que Kardec e a espiritualidade está trazendo. Olha, porque nas outras crenças e propostas filosóficas, você tem criou o anjo, criou o demônio, né, que é o anjo decaído, criou nós no meio de tudo isso. As coisas são meio separadas, então tem privilégio. Olha como a gente fala assim, olha, ele nasceu com um dom, Deus deu um dom, né? Então, quando a gente começa com esses conceitos, nós estamos trazendo conceitos de outras crenças para a proposta da filosofia e da ciência espírita. Então, todo mundo aqui, nós vamos ter um processo aqui de meritocracia, né? A cada um vai ser dado conforme... Jesus vai falar disso. A plantação é livre. Arthur, né? Seu nome? Isso. Tem aquele livro do Leon Denis, acho que é No Invisível, tem até ele aqui, não sei onde que está, onde que ele analisa as religiões dos vários povos através dos tempos. Isso. E aí ele coloca que todas as religiões, né, teve seus profetas e todas trouxeram o pensamento de Deus. Só que no meio do caminho, nós, seres humanos, é que deturpamos essas ideias e criamos essas anomalias, né? E aí depois eu vi e falei assim, nossa, ele tem razão, porque outro dia eu estava vendo um profeta, eu vou falar porque você tocou no Islã, né? A gente tem assim um preconceito com o islamismo, né? A gente acha uma coisa radical, isso e aquilo. Outro dia eu estava vendo um profeta do Islã, um profeta muçulmano, e estava vendo o pensamento dele e falei assim, gente, ele é a mesma coisa que Jesus trouxe. Exatamente a mesma coisa. Só que o que acontece, né? As pessoas, o ser humano deturpa para suas, como fala, para suas necessidades, assim como aconteceu com o catolicismo, com as ideias de Jesus que foram deturpadas, né? Mas e aí eu também me lembrei daquela parábola lá do Lázaro, né? Do Lázaro e o rico, onde que o rico pede para que Deus mande Lázaro
para orientar os irmãos dele, ele fala, olha, nós já mandamos vários profetas e eles não ouvem, então não adianta Lázaro descer aí. Então, assim, todos vêm, né, em todos os povos, através do tempo, nos passar essas lições, só que a gente não entende ou deturpa no meio do caminho e acaba que acontecem essas anomalias. Quer falar, Márcia? Não, é que tudo também gera, de acordo com no nível que a gente se encontra, os nossos interesses contam bastante, né? Nesse caso. E como a gente progride, estamos em níveis diferentes de evolução, então é um ensinamento contínuo, né? Ele não acaba, porque ao mesmo tempo que alguns evoluem, está chegando outros que ainda não são tão evoluídos assim. E nós vimos nos itens anteriores, né, que nós exteriorizamos no outro ou projetamos isso ao nosso derredor, todas as imperfeições ou os nossos temores ou as nossas... porque a potencialidade do espírito é imaginar. Né? E aí o Leon Denis vai trazer isso, depois Herculano vai retomar esse tema, né, com bastante profundidade também, como o Leon Denis coloca, que são esses horizontes passados. Então, como nós e o Kardec já fala disso aqui, né, nesses itens. Como nós estamos no processo, somos criados iguais, então vamos pensar lá, né, lá mais para trás um pouco, né? O pessoal no tempo das cavernas soltava um rojão, né, um trovão, exercitava o medo fisiológico e depois um medo psíquico. Esse medo da alma foi criando alguns conceitos que trazia um Deus, né, como ele conseguia imaginar naquele momento. Então, nós estamos ainda num momento da humanidade construindo um Deus vingativo, um Deus que não é justo, um Deus que toma partido, um Deus que promove a guerra, um Deus que quer ceifar metade da população porque ele é só de uma casta, né, ou de um povo. Então, tudo isso ainda está muito presente. Né? Por isso que a proposta do Espiritismo, como a gente estava comentando a terça passada, é a proposta do Cristo. O que é? É reestabelecer, refazer, né? Ressignificar o quê? O que nós ainda insistimos em destruir dentro da proposta do próprio Cristo. Então, quando a gente fala assim, olha, o Espiritismo tem que ser todo reformulado no sentido do conceito, porque a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, não entendeu a proposta do Espiritismo com profundidade. E o Emmanuel vai falar que isso é normal, natural, pelo estágio que nós estamos. Então, nós precisamos entender, olha, a proposta, e a partir disso, eu não posso criar conceitos no meu imaginário que o Deus está me castigando, porque Deus é justiça. Eu não posso criar um conceito que eu estou em queda, porque só existe processo e progresso. Eu não posso ver no meu irmão, por mais burrada que ele esteja fazendo, aos meus olhos, né, é um caminho que ele está escolhendo. E vai ser um caminho que, se ele não quer a orientação, que eu acho que é boa para ele, é um caminho, e eu preciso respeitar isso também, porque Jesus fala, do seu aprisco, nenhuma ovelha se desregrará. Então, podemos demorar um pouco mais, podemos se sujar mais, podemos, né, se esferpar mais, mas o que é interessante é que, mesmo que a gente esteja em erro, nós estamos desenvolvendo pelo menos o lado intelectual, nós estamos desenvolvendo o lado orgânico, nós estamos desenvolvendo a nossa alma e o nosso crescimento. Mesmo que momentaneamente nós estejamos equivocados e praticando atos errados. Né? Então, se nós partimos iguais,
com a mesma aptidão para progredir em virtude do livre-arbítrio. Olha que bonito. Então, nós partimos todos iguais, ninguém foi privilegiado, Deus não está privilegiando ninguém, e dá a mesma aptidão, né? A mesma inclinação para progredir em virtude. Qual que é a qualidade? Qual que é a virtude? A virtude do livre-arbítrio. Para eu usar o livre-arbítrio, eu vou ter que experimentar as coisas na matéria. Eu faço a experiência, experimento, analiso se é bom, e dali eu vou tomar decisão, se eu fico com o que é bom ou se eu fico com o que é ruim. E isso vai ser uma somatória de atos. Uma somatória de atos viram hábitos. Então, tudo parte aqui da mesma essência. E que não há entre elas diferença senão a do progresso realizado. Então, qual que é a diferença do Lorival, do Marcos, da Márcia, que nós que estamos aqui, né? A Elvia, a Nani? A diferença nossa é do tempo que nós fomos criados, porque nem como Deus está criando incessantemente, nem todo mundo foi criado ao mesmo tempo, mas foram criados iguais. Então, nós temos aqui, não sabemos avaliar, né? Irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Podem ter irmãos mais velhos que foram criados antes, que não aproveitaram tão bem as oportunidades, tão mais retardatário, e teve pessoas que foram criadas depois, aproveitaram melhor e podem estar na nossa frente. Nós não temos jeito de julgar isso, nem de avaliar esse tipo de coisa. Mas qual que é a diferença? A diferença é do progresso realizado. Não é um progresso dado, não é por graça. Quando nós vamos aceitar as outras propostas religiosas, nós temos que sancionar um decreto lá, assinar um negócio, né, ou dar o voto de que eu aderi àqueles princípios. A hora que eu dou esse voto, eu estou sendo agraciado por Deus e a partir dali minha vida vai começar a dar certo ou eu vou receber benefícios porque eu entrei naquela doutrina. Quando se concebe essa teoria, é fora da igreja, não tem salvação, né? Ou fora do Islã, não tem salvação, fora do budismo, não tem salvação. Quando Kardec percebe o ensinamento, ele vai concluir, é fora da caridade que não tem salvação. Então não importa se somos espíritas, se somos ateus, se somos budistas, a todos é dado a mesma oportunidade porque o progresso é pela oportunidade realizada. E isso é bonito, porque também quebra outro conceito. Nós não recebemos nada por graça. Olha, pela graça divina você recebeu tal coisa. Pela graça de Deus você foi contemplado no sorteio da Mega Sena. Né? Então, esses conceitos não são princípios das características do Espiritismo. Que todas, né, todas as pessoas têm o mesmo destino e alcançarão as mesmas metas, mais ou menos rapidamente, conforme o quem? Conforme seu trabalho e a sua vontade. Olha, perceba o pronome seu trabalho e a sua boa vontade. Então, por mais que eu queira que a minha filha progride e ela não sofra nada, tudo vai acontecer, e eu posso ajudar, claro, né? Que tem um processo aí de colaboração, nós vamos ver isso aqui para frente. Mas é pelo trabalho dela e pela boa vontade dela. E isso, o avanço acaba sendo coletivo, familiar, de cidade, mas também ele é individual. Não é? Porque eu não posso entrar na vida do outro e resolver o problema do outro. Eu posso ajudar, eu posso confortar, eu posso auxiliar, mas fazer o trabalho por ela, se eu quiser fazer o trabalho por ela, achando que eu vou salvar ela, bom, não é um princípio espírita, porque o progresso é mais ou menos rápido conforme o seu trabalho e a sua boa vontade. Não é? Sabe-se que não há criaturas deserdadas nem mais favorecidas uma que as outras. Olha lá,
Então, Deus não tem privilégios. O Deus que o Espiritismo está reformulando, que é o mesmo Deus do Cristo, não é esse Deus partidário, não é um Deus que está ali torcendo por alguém, prejudicando, puxando a cadeira de outro, não. Não há criaturas deserdadas e nem favorecidas, nem mais, nem menos uma das outras. A todos são dados as mesmas oportunidades. O que Deus não criou, nenhuma que seja privilegiada e dispensada de um trabalho imposto e as outras para progredir. Então, olha o princípio do Espiritismo aqui. Deus não criou nenhuma pessoa, né, nenhum filho seu, que seja privilegiado e que seja dispensado de um trabalho. E o trabalho aqui, no caso, é imposto por quê? Porque é uma lei. E a lei é o que regulamenta a nossa vida. Lá no Livro dos Espíritos, não lembro a questão, 1000 e alguma coisa, acho que é 1001, né? Deus regulamenta todos os nossos atos por leis. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, né? Porque senão a gente vai achar que Deus é um ser humano que está sentado num lugar e jogando um videogame conosco. Não é assim que os espíritos nos explicam, né? Então, não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Então, a figura do diabo cai por terra. Aquela pessoa que vai sofrer eternamente, que a gente pode até desejar isso, né? A pessoa faz um mal para mim, eu quero que ela sofra agora até não acabar mais. Bom, podemos até pensar isso, mas Deus não vai deixar que isso aconteça. Por quê? Porque não tem isso nas suas leis. Não tem ninguém perpetuamente voltado ao mal. Ele não vai deixar isso. E ele não vai deixar perpetuamente ao sofrimento, nem físico e nem moral. Por quê? Porque se existe uma fatalidade no Espiritismo, segundo as orientações dos próprios Espíritos, é que essa fatalidade, se podemos conceber assim, é a nossa evolução, o nosso progresso incessante. Essa é a única coisa que nós temos de fatalidade, é um determinismo de Deus. Deus quer que nós progredimos, de um jeito ou de outro, nós vamos progredir. Que aqueles designados pelo nome de demônios são espíritos... O que está escrito aqui, ô Márcio? Vermelhinho aqui, ó. Imperfeitos. Então vamos lá. Eu acho que é fundamental esse item 30 para que a gente possa entender o que é a espiritualidade, o que Kardec está trazendo, para que nós possamos avançar nos conceitos. Não existem seres voltados perpetualmente ao mal e nem ao sofrimento. E aqui ele fala assim, ponto e vírgula, que aqueles designados pelos nomes de demônios, então o que nós designamos como demônios são espíritos imperfeitos. O que são espíritos imperfeitos? São aqueles que nós designamos pelo nome de demônio, ainda atrasados, que fazem o mal na condição de espíritos, como praticavam enquanto eram homens, mas que alcançarão e se aperfeiçoarão. Então, o que nós podemos tirar desse parágrafo? Que os espíritos imperfeitos foram criados por Deus? O que vocês acham? Não. Simples ignorantes. Deus não criou espíritos imperfeitos. Criou espíritos ignorantes, não imperfeitos. Simples e ignorante, né, El? E aí, por esse parágrafo aqui, o que a gente vai entender? Mas, Arthur, se nós somos criados simples e ignorantes, por sermos ignorantes,
Somos imperfeitos. Então, Cometemos erros, cometemos não, falhas. Sim. Aí, Márcia, vamos desenvolver isso. E é legal você tocar nesse ponto, porque eu vejo que esse ponto traz uma grande confusão. Deus não pode, pelos caracteres da própria doutrina espírita, Deus não pode criar nada imperfeito. Certo? Vocês concordam ou não? Vamos fazer na linha de raciocínio aqui. Na sua estrutura, você está falando? Oi? Na parte estrutural do espírito, você está falando? Olha, nós estamos aqui analisando quais são os caracteres, olha aqui, ó, caracteres da revelação espírita. O que Kardec está falando? Lá na introdução, olha, os caracteres da revelação espírita são fundamentais para que nós não tropecemos em conceitos daqui para frente. Esses 62 caracteres, Kardec vai nos falar, ele vai falar assim, vocês podem criar qualquer tipo de possibilidades, de conjecturas, mas vocês não podem criar nenhum tipo de conceito, nenhum tipo de lógica que resvale nos princípios do Espiritismo. Qual que é um dos princípios, dentro desses 62, que Kardec está colocando aqui como as características, né, os caracteres da revelação espírita, qual que é um dos conceitos que já passou para trás? Nós estamos no 30. Que Deus, ele não cria nada imperfeito. Vocês concordam com essa? Concordo. Então, Márcia, se ele não cria nada imperfeito, o significado de ser inferior não significa que somos imperfeitos. Então, por exemplo, um cachorro que é o nosso inferior, o cachorro é imperfeito? O que vocês acham? Não é imperfeito. O gato é imperfeito? Não. Percebe aonde eu estou querendo chegar, Márcia? Vamos colocar assim, um rato, uma barata. Uma barata, exatamente, uma barata. Um bicho que a gente não gosta. A gente não gosta, mas é nós que projetamos aquilo. Uma aranha, sei lá, qualquer coisa. Né? Olha, aquilo é imperfeito. Jesus fala dessa passagem. Quando ele vê o cachorro lá, ele ainda fala assim, olha, ele é tão perfeito que o dente dele, ele era tão certinho que estava tudo certinho que os dentes deles ele faz um elogio no dente lá, não lembro certinho a terminologia que está lá na Bíblia. Então, simples e ignorante é uma coisa, inferior é uma coisa. Imperfeição para o espiritismo, Márcia, e aí que eu quero desenvolver isso, eu consigo enxergar nessa frase aqui, olha aqui que Kardec está falando. Aqueles designados pelo nome demônio são espíritos imperfeitos. Quem são isso? Aqueles que estão atrasados. E por que eles estão atrasados? Porque fizeram o mal na condição de espírito, como praticavam enquanto eram homens. Como que eu pratico o mal? Se eu tenho livre-arbítrio. É quando eu sou ignorante e faço uma escolha errada, eu tenho responsabilidade por esse ato? Vamos comentando aí. Tá dando para entender a linha de raciocínio? Quando eu estou simples e ignorante, a espiritualidade vai falar disso lá no Livro dos Espíritos, mas vai falar aqui também. Quando eu sou simples e ignorante e eu escolho uma coisa que às vezes teve uma consequência negativa e eu não fiz aquilo com a intenção, né, com a má intenção, mas eu fiz porque eu estou experimentando, aquele ato não tem responsabilidade, ele não é um ato mau, porque o ato mau ele tem que ser voluntário. O que nos separa dos outros reinos? É o desenvolvimento intelectual, a inteligência contínua. E a possibilidade do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É escolher entre uma coisa e a outra coisa. Por isso que eu sou livre.
Não é Deus que me impõe. Arthur, vai comer banana ou vai comer um pão de queijo? Quem vai escolher isso? Eu. Se eu quiser comer 50 pão de queijo, e eu estou falando porque eu vou desenvolver uma pré-diabetes, por exemplo. Bom, eu fiz várias e várias vezes um ato que virou um hábito. O cigarro, por exemplo, né? Ou a cocaína, sei lá, qualquer coisa, o álcool, podemos pegar qualquer coisa. Se eu faço várias vezes isso, eu experimento aquilo, eu me identifico com a droga e voluntariamente eu começo a articular toda a minha vida em busca daquele prazer, sabendo que a minha consciência já está apontando que aquilo não é legal, eu começo a gerar um mal voluntário. Quando eu faço ação, olha aqui, ó, aqueles designados por nome de demônios são espíritos imperfeitos, e Kardec está qualificando. Quem que é espíritos imperfeitos? São os espíritos atrasados. Mas por que eles estão atrasados? Porque eles fizeram o mal na condição de espírito, como praticavam enquanto homem. Então, aqui, o mal é deliberado, é com intenção. Mas, mesmo assim, tem o conforto aqui, porque a doutrina é o consolador, mas que avançarão e se aperfeiçoarão. Tá dando para entender, Márcio? Tá muito enrolado? Não, deu para entender, sim. Então, quando a gente... Então, assim, ignorante é quando ainda não desenvolveu a inteligência e a sua prática não é deliberada. E imperfeito é quando ele já desenvolveu, e aí aquilo que ele pratica é deliberadamente. Aí ele é considerado imperfeito e não ignorante. Você vai ter... Aí, Elvia, no processo evolutivo, pode ser que duas coisas aconteçam. Eu posso ser ignorante para algumas coisas que eu não aprendi ainda, mas eu posso estar desenvolvendo, né? É Deus que me deu... Vamos tentar. Deus é que me deu o câncer ou eu é que construí o câncer? Deus é que me deu... A pessoa constrói, mas ela muitas vezes ela constrói, não é um ato deliberado, ela não sabe o que ela está construindo. Ó, se eu estou repetindo as coisas, escolhendo errado, né? E a lei de Deus, aonde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Se a responsabilidade do progresso, olha aqui, ó, né? A meta avançarão rapidamente, conforme o seu... A pessoa está latindo aqui. Alcançarão a meta mais ou menos rapidamente, conforme o seu trabalho e a sua boa vontade. Então, é o seu trabalho e a sua boa vontade. Então, por linha de raciocínio, nesse resumo aqui, o que eu estou enxergando? Se vem uma consequência, né? Para que serve os desarranjos físicos e os desarranjos morais? É um termômetro para apontar que nós estamos no caminho errado, certo? Então, se eu estou ali fazendo uso contínuo do álcool, né? E aí eu falo assim, mas beber socialmente não vai me prejudicar. Mas aí eu já estou irritado, eu já não durmo bem, eu já brigo com a minha filha, eu já maltrato a minha esposa, eu já falto do trabalho, eu já não tenho paciência, mas eu continuo bebendo. E eu continuo justificando aqueles alertas que toda hora vem e fala assim, puxa, mas esse caminho não está legal. Esse caminho... Aí eu começo a ficar irritado, aí eu começo a xingar os outros, aí eu começo a falar mal de um monte de gente. Mas sempre vem na consciência o alerta. Ele vai falar disso daqui a pouco. Então, quando eu estou agindo dessa maneira, na lei de ação e reação, depois o Chico vai desenvolver isso através do André Luiz, no livro, né? Vai ser o quê? Jesus vai falar disso. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. Ele está trazendo essa lei. Se eu estou
agindo errado, e por mais que eu ache, Elvia, que eu não tenho consciência, pode até ser a um determinado ponto. Até na hora que eu não tiver consciência, eu não sou responsável pelo ato. Mas tem uma questão que os espíritos trazem, que é assim: o ser humano só vai desenvolver o livre-arbítrio, não é nem na primeira e nem na 100ª reencarnação. Talvez a partir da 1000ª. Então ele está querendo dizer o seguinte: olha, demora um tempo até nós desenvolvermos o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio precisa desenvolver a inteligência primeiro. Então você desenvolve um pouquinho de inteligência, você já é apto a escolher, e aí você faz a escolha livre. O que é a escolha livre? É a vontade da alma escolhendo. O que não é escolha livre? É o instinto mandando. Então o cachorro tem livre-arbítrio? O cachorro tem inclinação. Dá fome, ele vai e come. Dá sede, ele vai lá e bebe. Né? Tem aquele impulso de procriar, ele vai lá e faz a cópula. Então, tudo é instintivo. Então, nós movemos. Nós somos um ser ativo pelo instinto? Somos. Quando nós estamos 100% regulamentados pelo reino animal. Quando começa o reino humano? Quando a gente começa a desenvolver a inteligência, quando a gente começa a desenvolver o livre-arbítrio, e aí é uma outra coisa bonita, porque o livre-arbítrio não é dado 100%, é uma conquista gradual. Outras doutrinas vão falar assim, olha, nós somos responsáveis e estamos aqui por castigo, porque o nosso livre-arbítrio já tinha desenvolvido na sua plenitude, e nós deliberamos fazer a coisa errada brigando com Deus. Essa é a teoria. Quando a gente vem de simples e ignorantes, os simples, o que a espiritualidade vai falar? Simples é a nulidade moral. Ignorante, a nulidade, o zero intelectual. Quando a gente começa a desenvolver a intelectualidade, nós vamos começando a desenvolver o livre-arbítrio. Quando eu começo a desenvolver o livre-arbítrio, o que eles vão falar? Começa a responsabilidade do ser humano. A partir desse momento, o que eu fiz, a alma escolheu. Quando a alma escolhe, deliberada, escolhendo o errado, porque nós sabemos, porque a lei de Deus, nós vamos descortinando ela com o nosso avanço, aí eu escolho deliberadamente. Se eu escolho fazendo mal, que nome que a espiritualidade está dando aqui? Seremos o que se chama de espíritos imperfeitos, ou designados por nós pelo nome de demônio. Então, o demônio nada mais são do que os espíritos imperfeitos. Como que esse pessoal conseguiu atingir a etapa da imperfeição? Eles conseguiram atingir a etapa da perfeição fazendo o mal na condição de espírito e fazendo o mal como praticavam como encarnado. Ou, no meu caso, eu posso fazer o mal agora e a hora que eu dormir eu faço enquanto espírito. Então, eu sempre estou agindo nas duas alçadas, quando eu estou encarnado, e estou agindo numa alçada, na parte espiritual, quando eu estou desencarnado. Então, dentro dessa linha de raciocínio que eu estou trazendo, não é? Que é como eu enxergo aqui, nós estamos construindo a nossa felicidade e a nossa infelicidade. Porque eles vão qualificar aqui, Elvia, né, Márcia, que a felicidade da alma não é a felicidade fisiológica. Felicidade fisiológica é prazer ou dor. Alegria e tristeza, né? São coisas fisiológicas. Então, eu tenho satisfação. Aí são fisiológicas. Eu posso ter essa satisfação espiritual? Posso. Quando eu faço uma ação boa, quando eu uso o meu livre-arbítrio para o bem, eu sinto um gozo, eu sinto que eu estou alinhado com a espiritualidade. Na palavra de Paulo, não sou eu mais que falo, mas é o Cristo que fala por mim. Na palavras de Jesus, não sou eu que ajo e falo, mas é Deus que age por mim. E assim por diante. Um dia, quem sabe, né? Não serei eu que estarei falando aqui, mas o meu anjo da guarda que fale por mim.
Quando eu conseguir essa simbiose, no bem, eu estou tendo momentos de felicidade. É possível ao homem ser feliz aqui na Terra? Sim, eles explicam. Quando na prática do bem, da caridade. E quando nós vamos ser infelizes enquanto almas? Quando nós praticarmos o mal. Então, a prática do mal e a prática do bem é uma opção nossa. Não é uma imposição de Deus. Deus não quer que nós praticamos o mal. Mas, se nós escolhermos o mal, é um caminho também. Ele vai respeitar dentro de uma margem aí de liberdade, ele vai deixar a gente aprender. Porque nós é que temos que apreender. Não é dado por graça. Né? O que ele falou aqui, ó? O avanço é mais ou menos rápido conforme o seu trabalho e a sua vontade. Então, é a minha oração. A oração é a ação, né, da hora. Que ação que eu estou fazendo? Se eu só estou regurgitando palavras sem sentimentos, eu não toco ninguém. Por isso que numa reunião mediúnica, por exemplo, não adianta sentar lá, nós sentamos na mesa, vamos fazer a prece, ler uma leitura do Evangelho, a gente se concentra e nós vamos entrar em comunicação com a espiritualidade. Se eu não estou vivendo isso, em essência, enquanto alma, potencialidade, eu não estou tocando... a minha prece não sai nem da parede do centro espírita. O André Luiz faz essa analogia, né? Então, se nós mantermos o atraso porque nós estamos fazendo mal, e aqui eu estou falando fazer o mal consciente, deliberado, né? Mesmo, viu, Elvia, que às vezes eu falo assim, mas eu não estou fazendo consciente. Se nós não tivermos realmente fazendo consciente, nós não seremos cobrados pela lei, porque Deus regulamenta todos os nossos atos por lei. Se o que eu estou fazendo não tem a má intenção e não é consciente ainda, eu não sou responsável por esse ato. Agora, se o que eu estou fazendo na calada da noite, por isso que Santo Agostinho fala assim, olha, ao deitar, reveja o teu dia, repasse em revista, analise o que você prejudicou, o que você não prejudicou, o que você não foi tão bem, faça uma oração, no outro dia, ore de novo, peça a Deus, antes de fazer qualquer outro tipo de coisa, vai e refaça os erros do dia anterior. Foi assim que ele conseguiu atingir a evolução, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na mensagem de Santo Agostinho. Então, se a gente está fazendo o contrário de Santo Agostinho, nós não estamos indo em busca da nossa perfeição, mas nós estamos construindo momentaneamente, porque a ninguém é dado a perpetuidade do mal e nem do sofrimento, mas por um determinado período, voluntariamente eu escolhi aquilo, que são designados por nós o nome de demônio e são espíritos imperfeitos, ainda atrasados, mas que, né, como Jesus falou que nenhuma ovelha se desregrará, vão avançar e vão se aperfeiçoar. Porque até do mal nós vamos cansar de fazer, né? Então, que anjos não são seres à parte na criação, mas que são espíritos puros. Olha aqui, sublinhei aqui, que atingiram a meta após terem percorrido o caminho do progresso. De tal modo, não há criações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes. Mas toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo. Que todos os seres gravitam para um alvo comum, que é a qual? A perfeição. Então nós saímos de simples e ignorante e temos a possibilidade de ir à perfeição. Mas essa evolução é em linha reta? Não, ela não é, porque eu vou experimentar, eu vou errar, eu vou acertar. Então esse negócio ele vem oscilando. Agora, eu posso estagnar na parte moral e complicar a minha situação? Eu posso. Mas isso significa que eu parei de evoluir? Não. Porque mesmo que eu fique tetraplégico e eu ache que eu não estou aprendendo nada,
eu estou desenvolvendo qualidades, perfeições e aprendizado. Se vocês quiserem uma testemunha disso, leiam o livro Gigante Deitado, né? Que eu acho que ali vai dar uma noção grande sobre isso. E lá ele vai falar, nas suas memórias, o que levou a gerar todo aquele trauma, todo aquele processo, porque nós vamos ter imperfeições físicas e nós vamos ter imperfeições morais. E isso, pelo que eu estou entendendo, e a linha que eu estou desenvolvendo aqui, né, que até onde eu cheguei, extraindo, não estou falando... veja bem, quando eu estou conversando aqui, eu estou tentando passar até onde eu entendi, como eu percebi. Cada um aqui, eu acho que é importante assim, estuda, busca, avalia, não é obrigado a concordar. Aliás, Kardec fala assim, olha, discordem, analisem, estudem, pesquisem, vão atrás, para que a gente possa bem compreender. Então, mas eu compreendo aqui que a imperfeição nesse sentido, nós estamos desenvolvendo. Então, isso é um problema, né? A Márcia tocou num ponto, porque nem todo mundo entende dessa maneira. Ok, não tem problema nenhum. Olha, eu não entendo assim. Eu acho que Deus criou nós imperfeitos, porque lá na escala espírita, né, tá falando que a 10ª classe, né, que já é no livro dos médiuns, mas no outro livro anterior, que é de 58, né, manifestações práticas do manifestações, tá aqui. Manifestações práticas, deixa eu ver aqui. É interessante esse livrinho aqui. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Esse livro foi desenvolvido em 58, desculpa. 57, Kardec lançou o Livro dos Espíritos com 501 questão. Aí, Kardec percebeu o seguinte, olha, os espíritos nos enganam. Eu preciso criar alguma coisa para que os médiuns possam ficar espertos, porque eles não sabem tudo. E aí ele solta essa segunda obra, que depois saiu como Livro dos Médiuns, que era para ser a continuação do Livro dos Espíritos, né? Mas, e aqui ele solta 9 escalas espírita. Na 9ª aqui, ele vai pular espíritos imperfeitos. E aí lá no Livro dos Médiuns, ele coloca mais uma categoria, ele foi até a 10ª, e ele vai colocar lá, né? Se você pegar na escala, os espíritos ignorantes, eles estão acima dos espíritos imperfeitos. O espírito imperfeito está para baixo. Só que naquela qualificação, é para que nós que formos conversar com a espiritualidade. Como se conversa com a espiritualidade? Dá para conversar com um espírito simples e ignorante? O que vocês acham? Lá na primeira, segunda, terceira encarnação deles, você acha que eles têm capacidade de desenvolver alguma coisa? Se eles não começaram a desenvolver a inteligência? Para se ter reunião mediúnica, esses espíritos eles já precisam ter um desenvolvimento. Ele tem, pelo menos intelectual. Então, Kardec, quando lança a escala espírita, ele não está falando que é a criação dos espíritos, ele está falando da qualidade daquele espírito que nós podemos encontrar quando dialogarmos com a espiritualidade. Então, talvez isso, Márcia, possa embaralhar um pouco. E eu entendo... Na verdade, Arthur, desculpa. Eu penso que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Isso sim. Mas que ignorante no sentido de falta de conhecimento, né? No início, do zero. Perfeito. E imperfeitos quando a gente tem o conhecimento, mas por vontade própria a gente acaba cometendo algumas imperfeições. Não sei se ficou claro isso. Não, mas o que você falou é o que eu estou falando. Existem espíritos imperfeitos. Esses espíritos imperfeitos somos nós.
que temos conhecimento, que sabemos das consequências, mas continuamos agindo por vontade própria. Perfeito. E é exatamente isso que eu estou tentando falar. Você resumiu realmente o que eu estou tentando explicar aqui. O que eu estou falando é que essa imperfeição, ela é deliberada, ela é uma conquista nossa. Não é uma criação divina. Se Deus não cria nada imperfeito, se alguma coisa está gerando esse mal, e se desse hábito, né, através de vários atos de escolhas equivocadas que eu faço, e isso gera uma inconformidade, uma imperfeição física ou moral desenvolvida por mim, pela minha capacidade de escolha, essa imperfeição, ela é uma conquista minha. E não uma situação que Deus impôs. Essa é a linha de raciocínio que eu estou tentando trazer. Que é o que eu estou enxergando que Kardec está colocando aqui. Aquele que a gente chama de demônio são os espíritos imperfeitos. Então, Kardec está qualificando o que são espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são aqueles que a gente chama de demônio, que são aqueles que fizeram ou fazem o mal que fizeram não, né? Que fazem o mal. Que se fizeram, é passado. Que fazem o mal na condição de espíritos, e que praticavam quando estavam encarnados. Mas eles praticavam enquanto estavam encarnados, mas não mudaram. Eles desencarnam e continuam praticando mal. É mais ou menos isso, Márcia? Não, sim. Agora ficou bem claro, assim. Eu tô indo com calma aqui, porque isso já gerou... Peço até desculpa pela, às vezes, confusão, que eu faço que é falta de conhecimento. Não, mas eu acho importante, eu acho importante, Márcia, porque, assim, para a gente construir uma lógica, porque Kardec, a espiritualidade fala assim, olha, Erastus fala, nós não podemos aceitar um conceito como equivocado, porque se eu não consigo, eu não consigo conceber que Deus criou alguma coisa imperfeita. Se existe alguma coisa imperfeita, é nós que estamos pondo o dedo. Não para trabalhar na seara do Cristo, mas para trabalhar na seara contrária às leis naturais. As leis naturais são as leis divinas. Se eu trabalho contra as leis naturais, eu necessariamente vou ter uma reação dessa ação na matéria, e essa reação pode gerar uma imperfeição. Ela pode, dependendo da minha complexidade, da minha intensidade e da minha vontade deliberada nesse gesto. Então, se eu vou roubar a minha mãe ou não vou roubar a minha mãe, se eu vou agradar meu pai, né, é uma coisa assim, interessante, porque se você ler a obra de Kant, por exemplo, ele vai falar assim que nós podemos fazer o dever pelo dever. E ele vai dar um exemplo. Né? Eu vou transformar aqui numa coisa mais prática. Se eu não bebo porque o meu pai está vivo e meu pai não quer que eu beba, e para eu receber a herança, eu preciso agradar ao meu pai, eu não vou beber, não porque eu sei que aquilo para mim faz mal. Não importa para o outro, hein? Eu estou falando da minha vida. Se eu estou fazendo esse ato, né, que eu escolhi como a bebida para mim faz mal, se eu escolhi não beber, eu fiz um ato bom para a minha vida. Mas a intenção, ela não era boa. Porque a intenção não era eu não beber. A intenção era agradar meu pai para eu pegar a herança. A hora que meu pai morrer, que eu pegar a herança, eu vou enfiar o pé na jaca. Aí eu vou aproveitar a vida, eu vou ficar viajando, eu vou fazer e abusar, eu vou viver o carnaval, né? A minha aposentadoria inteira. Se eu estou nisso, a minha intenção, ela é perversa. Então, quando eu atingir esse desejo e viver aquilo vai ter consequência. Então, vamos parte. Eu fiquei 10 anos enganando meu pai, que a minha vontade mesmo era mandar ele para aquele lugar e enfiar o pé na jaca, mas porque eu queria, eu tinha um interesse por trás,
Eu aguentei ele, eu tolerei ele, né? Eu fiquei lá, agora já foi mesmo, né? Então morreu, agora eu vou pegar o dinheiro e agora eu vou fazer tudo que ele não deixava eu fazer. Por quê? Porque os meus prazeres e os meus desejos eram mesquinhos e perversos. Se assim eu fizer e assim eu programar e viver 10 anos desse jeito, eu vou gerar harmonia ou desarmonia. Se eu gerar desarmonia, eu estou gerando perfeição ou imperfeição. Então, se a lei de Deus é a lei de harmonia, tudo que eu fizer que ressoar, de reverberar, de desarmonia, em verdade, André Luiz vai falar disso, nós vamos colocar para dentro esses desarranjos. Se eu colocar muito desarranjo para dentro, eu vou dar um tilt nas minhas células, as minhas células vão se degenerar e vão criar uma imperfeição do meu dedo, do meu braço, do meu olho, da minha cabeça, sei lá. Então, eu acho esse ponto, viu, Márcia? E aí eu não acho ruim, não, porque eu acho que esse ponto é fundamental para nós entendermos o cerne da questão. No finalzinho do Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai falar para Kardec, o problema todo é que vocês não entenderam qual que é a posição do bem e do mal. E a posição do bem e do mal é a moral do espiritismo, que é a moral do Cristo. E aí a gente fala assim, mas o espiritismo tem uma moral? Né? A gente fica confuso. Que moral que o espiritismo está praticando? O Herculano vai falar assim, é uma moral endógena, é a moral que nasce de dentro. Não é a moral exógena, aquela que regula a tua vida por fora. A moral exógena é a moral da religião, é a moral do formalismo. Mas o espiritismo não precisa de forma. O espiritismo precisa de fundo. Princípio de princípio. O espiritismo precisa de seres humanos que pensem por si mesmos e que hajam no bem pelo dever. Dever de filho, dever de cidadão, dever de pai, dever de... E aí são os vários deveres para que nós possamos alinhar com o bem que eu dou conta de praticar. Ah, é o mesmo bem de Jesus? Não. Está completamente longe disso aí. Mas é o que eu dou conta de fazer. Então, eu acho que isso aqui, esse item 30, para mim, ele tem várias... Então, o que nós vimos? Só no item 30. Hoje, praticamente, nós estamos só no item 30. Olha, o espiritismo, ele vai falar da vida futura, ele vai falar do mundo invisível, vai falar que nós povoamos o espaço. O espaço não é algo circunscrito. Povoa o espaço não significa que todo mundo que vai morrer vai para o nosso lar. É o espaço. Né? Que os laços que nos unem são laços muito maiores que laços físicos, porque são laços da alma e do corpo, que a vida não é uma vida finita numa única vida, mas várias vidas. Retira o véu que oculta o homem, o mistério do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, nós vamos saber que, mesmo que a gente sofra temporariamente, olha o que Kardec está colocando, nós temos que ver por toda parte a justiça de Deus. Se nós temos que ver por toda parte a justiça de Deus, não tem que... Deus não criou injustiça nenhuma. Porque a justiça é de Deus, não é dos homens. Né? Nós estamos analisando aqui Deus aqui. E vamos saber o quê? Que pelo Espiritismo sabe que a alma progride sem cessar. Se progride sem cessar, não tem queda. Não tem castigo. Por um meio de série de existências sucessivas. Até alcançar o grau de perfeição. E o grau de perfeição que vai permitir aproximar de Deus. Ele sabe que toda alma que possui o mesmo ponto de partida, né, como a Elver falou, são criadas iguais. A oportunidade é igual para todo mundo, com as mesmas aptidões. O que é aptidão? Com as mesmas inclinações para progredir. Em virtude, qual que é a virtude que vai dar qualidade para o progresso? O livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É o meu árbitro.
não é o que minha esposa quer, o que o meu pai quer, o que minha filha quer, é o que eu quero. Por isso que eu dei o exemplo aí, da ideia aí de eu estar matando meu pai, roubando meu pai, enganando meu pai, né? Graças a Deus meu pai está vivo, né? Então se damos muito bem, está tudo certo. Mas eu poderia fazer isso. O que mudaria? O meu desejo e a minha escolha. Que tudo nasce da mesma essência, que não há diferença senão do progresso. Olha, num item 30, olha quantos alinhamentos que nós não podemos deixar de entender que é o Espiritismo. Sabe que não há criatura deserdada nem favorecida, que Deus não criou ninguém privilegiado e nem dispensado do trabalho ou do progresso, e que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, e que aqueles que são designados pelo nome de demônios são os espíritos imperfeitos. Quem são os espíritos imperfeitos? Segundo aqui, são aqueles ainda atrasados que fazem o mal na condição de espíritos, como praticavam enquanto eram homens. Por isso que são chamados demônios. Né? Demônios não estão encarnados. Né? Então, e os anjos? Os anjos são aqueles que chegaram não são seres à parte, mas são aqueles seres puros que atingiram a meta após terem percorrido. Quem percorreu? Eles. Após terem percorrido o caminho do progresso. Que de tal modo não há criações múltiplas. Deus não está criando assim. O que ele está falando aqui? Criou os gnomos, criou os anjinhos, criou os cachorrinhos, criou as árvores, tudo separado. Não. Unidade de princípio, igualdade. Né? Mas que toda a criação resulta de uma grande lei de unidade. Olha aqui. Que rege o universo. O universo. Isso aqui é uma lei universal. E que todos os seres gravitam em quê? Em torno de um alvo comum. Por isso que eu falei, olha, se nós vamos entender que existe um fatalismo no espiritismo, é gravitar por um alvo comum. Que alvo comum é? Que é a perfeição. Sem que uns sejam favorecidos em detrimento dos outros, pois todos são os filhos da própria obra. E aí, Márcia, tem uma questão, Kardec coloca assim, é obrigatório aos espíritos passar pela fieira do mal? E a resposta do Livro dos Espíritos é, pela fieira do mal, não, mas da ignorância. Então, nós somos obrigados, pelo esse processo de unidade, como nascemos simples e ignorantes, de passar pela fieira da ignorância. Eu ainda tenho muita coisa que eu ignoro, um monte de coisa. Mas eu preciso obrigatoriamente, mesmo nesse estado, ainda ignorante, né? E com pouco desenvolvimento moral que eu tenho, eu preciso praticar o mal? Né? Alguém aqui, que está aqui, se sente na obrigação de praticar o mal? Com todas as nossas limitações. Né? Então, se eu vou praticar o mal, eu posso? Pode. O que eu vou gerar? Desarmonia. Desarmonia, desarranjo, desorganização, desfazimento, né? Vou gerar reflexos que vai resultar em, no meu entender aqui, que eu estou entendendo, imperfeição. E aí, a partir desse conceito, Márcia, é que eu comecei a enxergar um mar de possibilidades, relendo toda a obra agora, com essa cabeça. Porque até então, eu também pensava assim, Deus criou nós ali imperfeitos, então eu vou ter que passar pelo mal, sabe? Faz parte mesmo, eu nasci assim, depois eu ajeito na outra vida. Né? Então, eu comecei a perceber que não era bem, que eu acho, né, que não é bem isso que Kardec está falando.
olha, nós não precisamos passar pela feira do mal, nós precisamos passar pela feira da ignorância. E ser ignorante, não necessariamente eu preciso fazer o mal, porque o mal só vai ser mal quando eu fizer mal intencionado. Eu sei o que eu estou fazendo, e mesmo assim eu vou querer fazer o negócio. E aí eu sei que eu vou prejudicar a minha família, o meu sócio, por exemplo, né? A vida eu vejo assim, uma bandeja, né? Vou pegar o livro aqui da gente, uma bandeja, aquelas festas que tem, uma bandeja cheia de coisas assim, você vai passando, você vai pegando o que você quer. Agora, se eu escolhi um monte de... eu acho que eu fiz um pouco de confusão no começo, porque a gente usa o termo, a gente, não, né? Eu, no caso, o termo imperfeito, às vezes errado, né? Porque eu fiquei pensando assim, imperfeito no sentido de, por exemplo, eu vou fazer um desenho qualquer, e aí esse desenho ele não fica perfeito, então ele é imperfeito, né? A gente usa esse termo, mas pensando como você, analisando como você disse, que a imperfeição nesse caso não é no sentido de cometer erros, né? Se eu cometi um erro, então eu sou imperfeita, né? Imperfeição no sentido de saber o que é certo e querer cometer esse ato, né? Esse erro. Perfeito. E por isso que acho que no começo eu fiz confusão, na verdade. Mas eu também fazia, Márcia. A palavra é imperfeito. Por que eu cheguei nessa conclusão? Quando eu li isso aqui. Não, eu falei, mas estava aqui, eu não via. Ó, Kardec está designando que os demônios são os espíritos imperfeitos. E eles só são imperfeitos porque eles são atrasados, porque fazem o mal. Quando eu enxerguei isso, me caiu uma ficha. Falei, bom, eu tinha entendido tudo errado. E olha que bonito, né? Então, quando eu fizer um desenho que eu acho que não está bom, e não é imperfeito, é o que eu dou conta de fazer. Porque se eu voltar 20 vidas atrás, eu não nem sabia fazer isso, eu sabia. Agora, se eu me dedicar, se eu estudar, se eu desenvolver, eu vou à perfeição. Mas não significa que aquele desenho que eu estou fazendo está imperfeito. Ele não está bom. Mas ele não está imperfeito. Por quê? Porque a imperfeição aqui é uma maldade deliberada. Esse é o resultado. E aí muda o negócio. Porque o Herculano me chamou a atenção para isso. Né? A questão do espiritismo é uma questão de fundo, não é uma questão de forma. E ele vai falar que... E aí ele vai citar isso e eu fui buscando, voltando. Então, e aí nessa parte aqui, o Herculano, eu tenho que... Ele me ajudou a enxergar isso aqui. Então, por isso que eu estou trazendo isso, porque foi um tema, Márcia, que dentro da nossa casa, quando eu estava estudando o final do Livro dos Espíritos, quando eu levei para esse lado, teve uma pessoa, duas, que questionaram que eu estava reformulando o espiritismo, que eu estava mudando tudo, que Kardec nunca tinha falado isso, que bababá, 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 bababá. Não tem problema. Eu só estou interpretando esse item 30, que, como a gente viu aqui, olha quantos conceitos tem aqui para a gente refletir. Nós só não estamos nem na metade, porque são 62 caracteres. Até o item 30, quantos itens para trás nós já conseguimos construir que as obras que eu ler de um espírito ou de um médium, eu possa qualificar se ela está dentro do espiritismo ou se ela está fora. E aí eu preciso crucificar o médium, crucificar o espírito? Não. Eu falo, olha, nesse ponto ele não entendeu direito. Né? Mas pode ter muita coisa boa lá dentro. Mas eu é que vou ter que saber filtrar o que está alinhado com o espiritismo e o que não está. Quando muitos espíritos vierem falar, que é a unidade de princípio que Kardec propôs, quando vários espíritos vierem falar a mesma coisa por método diferente, em regiões diferentes, e aquilo, pela lógica, pelo raciocínio e pelas bases que Kardec deu, for um consenso, aí nós podemos tomar como uma lei universal.
Não antes disso. Por isso que ele está falando aqui que o princípio aqui é universal, né? Aqui, ó. É uma lei de unidade que rege o universo. Lei de unidade que rege o universo é lei universal. O que a espiritualidade está revelando e nos explicando são as leis divinas. Quando Cristo veio falar, em verdade vos digo, ali ele está trazendo uma lei por trás. Essa lei é universal. Ela serve para qualquer lugar que a gente esteja. Porque Deus não é parcial. Ele não vai falar assim, a Terra é diferente, agora Júpiter é diferente. É uma lei para cá, uma lei para lá. Não. Olha, unidade que rege o universo, não é a Terra. É o universo. É tudo igual. Olha que bonito que é. Não é? Ok? Vocês ficaram tudo... O Lorival, o Crispim aí. Hein, Crispim? Fala aí, na filosofia do direito, Miguel Reale. Tem umas coisas lá do Miguel Reale lá que ele acerta aí dentro de alguns conceitos da moral, né? Bacana. A gente vai achar algumas coisas que batem com o espiritismo em vários segmentos, inclusive numa parte jurídica aí, né? O Crispim pode falar com mais propriedade. Eu comprei o livro lá, estou lendo devagarzinho. Né? Tem bastante advogados que são espíritas. E essa obra do Miguel Reale lá, do pai, né? Aquela antiga, né? Filosofia do Direito, eu acho assim, eu comecei a olhar lá, o que ele fala dos conceitos morais é fantástico. Porque quando a pessoa resvala nas leis universais, isso é o que acho que a Elvia falou, né? Olha, vai estar lá no Islã, vai estar no budismo, vai estar em todo lugar. Nós precisamos saber ler, né? Né, Crispim? Sim, tem, por exemplo, filosofia do direito, introdução ao estudo de direito, que sempre vai tratar de bastante coisa assim que tem muito a ver com as leis gerais. O bem e o mal, né? Basicamente. Sem dúvida. É que nem o Torá, né, dos judeus. É o Torá, né? Antigamente, antes do Espiritismo, eu li, a gente entendia de um conceito mais voltado para a parte material. Aí hoje eu leio, eu já entendo de outra forma. Aquelas questões materiais que eles colocam lá, pelo menos eu faço assim, eu procuro assim, buscar o que de espiritual tem dentro disso, né? O que está querendo passar de questão, porque todas essas leis aí do Torá, do judaísmo, são espirituais, mas a nossa ignorância fez a gente interpretar como se fosse material, né? E é bacana, né, Elvia, porque a hora que você analisa e lê o Antigo Testamento como comportamento de personalidade, eles vão fazer histórias de personagens, né? A personagem serpente, a personagem Adão, a personagem Jonas, com características de defeitos, né? De caracteres mesmo do ser humano ali, em busca dessa perfeição, né? Errando, acertando, né? É bonito. Exatamente. E é legal depois do espiritismo você conseguir enxergar isso, né? Muito bem. Mais algum comentário, Lorival? Não, senhor. Você tá bom. Então tá bom. Eu vou parar de projetar aqui e de interromper compartilhamento. Eu vou parar de gravar aqui também, que a gente já faz a pressa. Interromper.